Oi pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos fazer um estudo de um parecer. Você tem estudado bastante? Você tem assistido várias videoaulas? Hoje nós vamos estudar esse parecer do Conselho Municipal de Educação que vai tratar de uma questão muito importante, né? Que é a questão da criança que está internada num hospital e não pode ir até a escola. Muitas vezes a internação é longa, para um tratamento quimioterápico, por um tratamento diferenciado aí de crianças que têm imunidade baixa, ou mesmo a criança que está na sua própria casa, mas com esse afastamento da escola também por N motivos, que sempre motivos médicos, e que não consegue ir até a escola. Então a legislação diz que nós temos direito, nós enquanto cidadãos, temos direito à escolaridade desde a infância até a juventude, nós temos esse direito. Então, a criança que tem esse direito, se ela não pode ir até a escola tem que ir até ela. Então, o Conselho Municipal de Educação tem esse perfil, essa característica de emitir, ser um colegiado consultivo. Então, nesse momento, a Secretaria Municipal de Educação enviou um projeto da implantação e implementação dessas classes hospitalares e desse atendimento pedagógico domiciliar. E o Conselho Municipal, então, de Educação passou a emitir a sua opinião, o seu parecer sobre esse documento. Parecer sempre pautado na legislação vigente, nos documentos legais que já existem, ok? Então, ele se usa aqui, nesse parecer, de uma introdução, depois de uma conceitualização, depois fala dos objetivos, é diferente de uma deliberação, tá? Então, vamos entender aqui qual é a introdução. Primeiro, o documento nos traz que já existe uma deliberação 2/2008 e indicação 2/2008 que falam a respeito das diretrizes e normas gerais do atendimento aos alunos da rede municipal com necessidades educacionais especiais. Então, esse aluno já foi pensado, aquele que tem necessidades especiais. Daí ele fala de um parecer, que também já foi emitido por esse conselho, por esse colegiado, que tratou daquelas salas AEE, Sala de Atendimento Educacional Especializado. Mas ainda assim não atende a criança que está hospitalizada, né? São dois olhares diferentes. Aí ele fala que a Secretaria Municipal encaminhou esse documento lá para o Conselho Municipal e a Secretaria nesse documento afirma que não atende as crianças ainda em hospitais, mas que atende, na medida em que chegam ordens judiciais que o juiz manda atender, as crianças em seu domicílio. Então, cada vez que os pais estão percebendo, naquela época, em 2012, que seus filhos estavam deixando de ir à escola por motivo médico, então a escola teria que ir até eles. Eles entravam com documento na justiça e o juiz, então, da Vara da Infância e Juventude, só dizia para a Secretaria de Educação: cumpra-se, mande um professor lá. E é isso que eles faziam, né? Então, agora eles queriam criar, então, um processo todo, uma rotina, para que todas as crianças, e não só aquelas que recebessem mandatos judiciais, né? Que os pais corressem atrás da justiça, todos fossem beneficiados. Aí o Conselho Municipal de Educação, então, passa a fazer a contextualização. Nos explica, através desse documento, que em 1935, lá na França, já aconteceu esse atendimento educacional especializado em classes hospitalares. Para quê? Para crianças que eles chamavam de inadaptadas nos arredores de Paris, porque estavam com tuberculose. Aí fala ainda que em 2001 houve a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial e o Conselho Nacional de Educação, pela primeira vez, após a publicação da LDB, já sinalizou sobre o atendimento educacional para as crianças em tratamento de saúde, que implique nessa internação hospitalar. Então, em 2001, o Conselho Nacional já pensou nesse assunto, já sinalizou. Em 2002, olha que interessante, após esse olhar do Conselho Nacional, em 2002, o MEC, por meio da Secretaria da Educação Especial, SEE, ela elabora um documento, o MEC elabora um documento, essa secretaria, que fala sobre estratégias e orientações para o atendimento nas classes hospitalares, intitulado Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar. Portanto, lá em 2002, ele já mostrou os caminhos para os municípios. Agora era só colocar em prática. Então, o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba reconhece
todos esses documentos dentro dessa contextualização. E diz que, de acordo com esses documentos, a educação tem capacidade de reconstituir a integralidade e a humanização nas práticas de atenção à saúde, para efetivar e defender a autodeterminação das crianças diante do cuidado, para propor outro tipo de acolhimento das famílias nos hospitais, inserindo a sua participação como uma intenção de aposta no crescimento das crianças, e para propiciar uma educação do olhar e da escuta na equipe de saúde mais significativa à afirmação da vida. Bom, aí ele afirma que o hospital, por natureza, é um lugar de temor, causa temor, nas crianças, nos adultos. Por quê? Porque é lá que as pessoas nascem, mas é lá que as pessoas morrem também. Então ele chama de encontro da vida com a morte. E fala que nos tempos mais rigorosos, antigos aí, ele era bastante hermético, não permitia a entrada de outros profissionais. Mas graças a toda a abertura que vem acontecendo, num tratamento que eles chamam de mais humanizado dentro dos hospitais, essa facilidade da necessidade de incluir outros profissionais, além do corpo médico no meio hospitalar, transformam-o num contexto mais afetivo, sempre considerando que a afetividade é uma dimensão do nosso ser tão essencial quanto a cognitiva. Tá? Então, ele continua nos dizendo que quando a pessoa está hospitalizada, ele vai fechar aqui então esse contexto, dizendo que quando ela está hospitalizada, o tratamento de saúde não envolve apenas essas questões biológicas, mas também essa experiência traz uma mudança de rotina, a separação das famílias, separação de objetos que são muito significativos para aquela criança, para aquele adulto. E aí, porque sabe que essa pessoa vai se sujeitar a procedimentos bastante invasivos e dolorosos e sofrer com a solidão, porque ela fica longe das pessoas. E, claro, enfrentar o medo da morte nesse hospital. Tá? Então, em seguida ele passa a fazer os conceitos. Então, como é que o Conselho Municipal de Educação conceitua o atendimento pedagógico domiciliar, o atendimento hospitalar? Vamos ver isso com calma agora. Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico e educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, ou seja, naqueles hospitais, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente é conhecida, seja na circunstância de atendimento hospital-dia, hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde. Tem crianças que passam uma semana, por exemplo, no GEPASSE, recebendo aquela medicação, aquela quimioterapia, depois voltam para casa. Então, eles estão não internados no período extenso, mas naquele período da semana, ou vão só para aquele dia. Então, em todas as situações, internado por longo período, internado por dia, internado por semana, a escola está lá presente para continuar aquele processo de atendimento pedagógico educacional. E o atendimento domiciliar, como é que é conceituado aqui? O atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em um ambiente domiciliar, decorrente de um problema de saúde que impossibilita esse educando a frequentar a escola. Ou seja, ele pode estar em casa de passagem, em casa de apoio, em casa-lar, ou outras estruturas de apoio da sociedade. Então, não necessariamente na casa dele. Na casa dele e também em outros lugares que estejam servindo de domicílio para essa criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, enquanto ele está em tratamento, ok? Então, nós definimos aí, e vamos agora ver quem é a definição desse aluno. Vamos ver. O alunado das classes hospitalares é aquele composto por educandos cuja condição clínica ou cujas experiências de cuidado em saúde interferem na sua permanência escolar ou nas condições de construção do conhecimento, ou ainda que impedem a frequência escolar, temporária ou permanente. Já o alunado do atendimento pedagógico domiciliar compõe-se por aqueles alunos matriculados nos sistemas de ensino, cuja condição clínica ou exigência de atenção integral à saúde, considerados os aspectos psicossociais,
interfiram na permanência escolar ou nas condições da construção do conhecimento, impedindo temporariamente a frequência escolar. Então, esse conceito é lá daquele documento do MEC que nós citamos há pouco, tá? Brasil 2002. Aí ele vai falar em seguida, o Conselho Municipal, nas bases legais. Vocês lembram que eu falei que todo parecer, toda deliberação, ela sempre está baseada em documentos legais existentes no nosso país. Então, como base legal, ele cita primeiramente a Constituição Federal e fala lá do artigo 205, que fala do direito da criança. Ó, a educação é dever de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, entendemos que o direito à educação é de todos e em todas as circunstâncias que cada qual esteja e que necessite. Então, esse olhar da Constituição já dá essa abertura, portanto, ele se apoia aqui. O Conselho Municipal se apoia aqui. Também cita a LDB 939496, que fala lá dos princípios e fins da educação nacional. No artigo 2º, ele fala que a educação é dever da família e do Estado, que ela é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, no preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 3º, ele vai falar que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, igualdade de condições para o acesso e a permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento, a arte e o saber, e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Só nesse primeiro inciso vocês já viram. Se é igualdade de condições, então está com uma criança hospitalizada, ela tem esse direito dentro do hospital. Depois ele cita aqui com outro documento legal que nós já estudamos também, que é o ECA. Né? Então ele vai falar o quê? Lá no artigo 11, que a criança ou adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. E no artigo 5º, ele é contundente, ele fala: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei, atentado por omissão ou seus direitos fundamentais, ou aos seus direitos fundamentais. Portanto, ele já cita aqui, inclusive, o ECA, que não é uma lei da educação, como eu falei, é uma lei nacional, e que tem como objetivo a proteção às crianças. Portanto, a classe hospitalar está inserida na LDB como educação especial e uma visão de educação inclusiva. E nessa condição incluem-se pessoas com deficiência, os deficientes mentais, auditivos, físicos, com deficiência motor e múltiplas, síndromes em geral, os que apresentam dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, e os educandos que estão impossibilitados de frequentar as aulas em razão do tratamento de saúde que implique em internação hospitalar ou atendimento ambulatorial. Tá? A primeira legislação a tratar desse documento foi uma resolução da CONANDA. CONANDA nós não citamos ainda em nenhuma videoaula. Ela é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ela diz, por tratar dos direitos das crianças hospitalizadas, no artigo 9º desse CONANDA, dessa resolução CONANDA, ela fala que é direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas para educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência hospitalar. Também há um decreto federal de número 3298 de 1999, que regulamentou a Lei 7853 de 89, que vai dispor sobre a Política Nacional da Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. E no inciso 24 e 26, ele fala da criança que esteja internada por prazo igual ou superior a 1 ano, e fala também nas instituições hospitalares e congêneres que deverão assegurar esse atendimento pedagógico ao educando portador de deficiência, internado nas unidades por prazo igual ou superior a 1 ano também. Então, mais um documento que tem esse olhar às crianças que estão na situação de afastamento escolar. Daí vem lá em 2001, como nós já citamos, a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, lá em 2001,
que vai instituir as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Lá no artigo 13, ele vai falar que os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique na internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada do domicílio. No parágrafo 1º, grifei aqui para vocês, as classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas de educação básica, contribuindo para o seu retorno e reintegração ao grupo escolar e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu acesso posterior à escola. Então, nesse parágrafo primeiro, ele dá essa garantia, tanto para as crianças que já estão matriculadas e frequentando e que por algum motivo deixam de frequentar por conta do seu problema de saúde, ou aquelas crianças que nem entraram na escola ainda, e jovens e pré-adolescentes, e mesmo adultos, eles colocam aqui, que precisam frequentar a escola, não frequentaram ainda, não se matricularam, então esse acesso tem que ser garantido a eles também. Já no parágrafo 2º, dessa mesma resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, ele vai falar que nos casos que trata esse artigo, a certificação de frequência deve ser realizada com base no relatório elaborado por professor especializado que atende o aluno, tá? Depois nós vamos ter um outro parecer em 2001, que é o parecer 17, que fala da educação especial na educação básica, especialmente para o serviço de educação especial. Ele fala que a educação especial deve ocorrer nas escolas públicas e privadas da rede regular de ensino, com base nos princípios da escola inclusiva. Essas escolas, portanto, além de acesso à matrícula, devem assegurar condições para o sucesso escolar dos alunos. Extraordinariamente, os serviços podem ser oferecidos em classes especiais, escolas hospitalares, classes hospitalares e ambiente hospitalar. Portanto, em 2001, o Conselho Nacional de Educação deixou muito claro como é que pode ser esse atendimento, ok? A publicação do MEC, referente à classe hospitalar e ao atendimento pedagógico domiciliar, estratégias e orientações, como nós citamos lá na frente, publicada em 2002, ela também enfatiza que tem direito ao atendimento escolar os alunos do ensino básico internados em hospitais e repete mesmo aquilo que nós já vimos sobre casas-lar, residências terapêuticas. O Conselho Nacional de Educação, num documento que é uma Resolução 4 de 2009, institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, aquele AEE que nós falamos lá no início, naquela introdução. Então, ele dá toda aí a performance dessas salas e fala aqui, para estudantes nessas condições, as secretarias de Educação e de Saúde devem oferecer alternativas para que continuem estudando até estarem aptos a retornar à escola assim que cessar o tratamento ou a condição especial que obrigou a ficar fora da escola. A classe hospitalar deve, portanto, favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas, ter mobiliário adequado, instalações sanitárias próprias, completas, suficientes, adaptadas, além de ser ter esse espaço livre para atividades físicas e lúdicas, ok? Então, gente, essa aqui foi a primeira parte desse documento tão importante que fala sobre o parecer dessas classes hospitalares e desse atendimento domiciliar pedagógico. Tá? Nós vamos ter agora o segundo vídeo, videoaula, para que vocês possam gravar. Até já. Tchau, tchau.